Então, Padre Fábio de Mello com CD e DVD Iluminar ao vivo. E o livro Verso e a Cena. E um audiobook. Pois é, o audiobook eu trouxe de presente para você. Oh, obrigada. É a minha primeira obra literária aqui. Mulheres de Aço de Flores. Que a Marília Pêra Marília interpretou os Pêra. contos. Você vai rir muito quando você escutar, vai. Muito bom. São as nossas Minas Gerais na voz da Marília, né? Nas mulheres. Olha, né? que barata. Ficou linda, cara. Inclusive, ela está agora com um projeto de fazer a peça do livro. Ela gostou muito do contexto das mulheres, né? Das histórias, que são contos, são 25 contos. Ou 20, não sei, não me recordo. Foi a primeira vez que eu entrevistei, eu acho. Foi quando eu lancei o Mulheres de Quando Aço você de lançou Flores, Mulheres que foi de minha Aço de primeira viagem na literatura. Foi em 2006. Olha só. 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. Rendeu, né? Quanto no Rendeu. total, quantos são? Esse livro, por exemplo, é de número qual? Esse aí eu não sei, eu acho que eu tenho 8 livros. Não tenho certeza não, acho que são 8. Tá vendo? Esse Vamos aí pesquisar, pede para a produção pesquisar pede na pra internet, saber até o lá, final do antes da programa a gente edição. descobre. O Verso e a Cena. O Verso e a Cena são fotos? Comecei a virar fotógrafo agora, Leda. É bom, Não me né? falta mais nada. Você vai poder reclamar da pirataria em vários níveis. Sobra tempo para Nossa, ser que padre? lindo. Eu sempre digo assim, que a única maneira de não criar conflito é eu fazendo tudo como padre. Então já está resolvido. Porque às vezes as pessoas ficam dissociando, né? Como é que você consegue trabalhar com a música e ser padre? Bem, eu não me separo, né? Ser padre para mim é uma condição existencial. Eu acho que você não deixa de ser mãe no momento que você vai dirigir um filme, né? É a mesma coisa. Então, a minha condição eu levo. Então, o meu olhar é sempre tendo o ser humano à luz do sagrado, é a minha reflexão o tempo todo. Mas dá um trabalho do cão, né, Leandro? Dá trabalho Ser porque mãe, eu passo o tempo todo pela interpretação dos outros, né? Então, isso é muito complicado, conciliar a minha verdade com a interpretação que eu encontro por aí. Então, às vezes o trabalho é esse, é eu me posicionar do jeito certo. Eu sempre digo, Tizuka, que a maneira como eu sou, ela requer muito esmero, muito cuidado, porque sou um padre fora dos padrões convencionais, né? Quando a gente está dentro daquilo que é o convencional, não dá tanto trabalho. Você administra ali uma coisinha ou outra que faz parte do seu dia a dia. Agora, quando você sai dos muros da sua propriedade, aí é difícil. É guerra. É guerra. Tem que ter muita Guerra brava. paciência. Guerra santa, às vezes. Guerra Santa, no seu carro. Aliás, eu tenho ficado cada vez mais assustado de como as pessoas santificam seus crimes e suas maldades, né? Em nome... Tanta gente falando mal e, às vezes, tão cruéis com determinadas situações em nome de Deus. É impressionante. Mas é Aí eu bonito quis fazer, isso. descobrir Você o fez as verso de fotos? cada cena. As fotos foram... Na verdade, eu fui para a África do Sul ano passado e levei uma maquininha muito sem vergonha. E aí a primeira foto que eu fiz, porque eu tinha implicância de foto, sempre tive. Não tenho paciência com fotografia. A primeira foto que eu fiz na máquina e na viagem foi esta. Nossa, lindo. E aí, quando eu foquei a cara desse guerreiro, ele não sabia que eu estava olhando para ele. E aí, quando eu vi o resultado da foto, foi uma paixão, a primeira, sabe, quando você fica impactado pela imagem. Falei, gente, que coisa bonita, que possibilidade interessante de levar a foto por esse caminho, de fotografar o detalhe. E foi assim que eu fiz. E tem coisas Quando eu lindas, voltei, ah. aí eu mostrei para uma amiga minha que é profissional. Eu falei, por que você não faz alguma coisa com essas fotos? E aí eu já tinha um projeto com a Editora Globo de fazer um livro. Aí eu apressei e fiz este antes de lançar o outro que eu já tinha. Tem fotos lindas. Olha esses tipos humanos, que beleza. Bonito, né? Não é? Bonitas. Muito bonitas. E Trabalho aí, diferente. são fotos feitas só na África do Sul? Não, Você aí tem aproveitou fotos e fez Brasil, no tudo? Egito. Porque você viaja muito Viajo também, muito, né? viajo muito. Aí eu fiz Terra Santa, alguns lugares de Israel, né? Fiz Portugal, Espanha. Olha essa mulher, eu acho muito bonita. Coisa, essa muito mulher. expressivo, né? Essa é onde? É na África Essa é na do Sul? África do Sul, uma vendedora de artesanato que eu encontrei Olha, por que lá. linda. Aí agora, como eu resolvi fazer o livro de fotos, aí eu agora vou levar a sério, vou estudar fotografia. Eu comprei um material profissional. Agora E vai vou ser tentar a fazer, Vera. ficar... Isso aqui é Israel? Isso aí é na capela onde eles dizem que Jesus ensinou o Pai Nosso. Ah, no é? monte, né?
Ai, que aí no coisa Brasil mesmo. delicada. Aí tem algumas fotos do Mangue Seco, na Bahia. Isso aqui é onde? Esse também é na África do Sul, numa praia que eles chamam de Praia dos Pinguins. Tem cada coisa linda. Tem muita coisa do Cabo da Boa Esperança. Tem flores belíssimas. Essa é na porta de um hotel lá em Varginha, onde eu desci para fazer um show. Que delícia. Eu vi o amarelo de longe. Bonito Esse amarelo está demais. merecendo um Olha registro. que linda. E sabe o que eu gosto? Você que é escritor, né? Às vezes existem algumas situações que você... Parece que elas falam, né? Ela tem uma capacidade de comunicar tão grande que é como se ela pedisse batismo, né? Uma palavra que pudesse dar, que ajudasse a significar aquilo que a gente vê, né? Aí a proposta do livro é essa. Escrevi alguns versos de acordo com as cenas que eu tinha nos registros das fotografias. Muito bom, muito bonito. Na abertura do show eu canto aquela música do Milton Nascimento, Solar. Venho do sol, a vida inteira no sol. Porque eu queria mostrar que a proposta do show Iluminar é começar com a luz do sol, que era justamente a festa do solstício que os romanos festejavam e que depois foi cristianizada, né, com o imperador para mostrar o significado do Natal. Porque o Natal era uma festa pagã, que era a celebração do nascimento do sol, a festa das colheitas, era um significado muito bonito, mas tinha um significado pagão. Então o cristianismo pegou aquela data e ressignificou no contexto da cultura romana. Mas como fazer essa informação tão complexa na abertura de um show? Aí eu pensei que seria interessante eu colocar um pai explicando para um filho. Meu filho há muitos e muitos anos. E aí assim começa o DVD. E o Heriberto Leão fez junto com o Pedro Bicalho, que é um ator mirim lá de Belo Horizonte. Nós gravamos no filme, o Heriberto é um engenheiro fazendo um grande projeto de iluminar uma cidade e o menininho chega e fala: pai, o que você está fazendo? Ele falou: estou fazendo um projeto aqui que vai iluminar uma cidade inteira. Aí o menininho brinca: pô, como você é poderoso, hein, pai? Aí ele diz: não, o poder não é meu, o poder é da luz, eu só faço chegar. E é bem a minha proposta também no meu trabalho como evangelizador, né? Eu quero apresentar a proposta de Jesus, que é a luz. Eu sou só o eletricista que ajuda a luz a chegar. E aí a gente começou com uma cena de cinema mesmo, muito bem produzida, muito bem feita, com o grande Heriberto fazendo o pai. Leão e Pedro Bicalho. Isso, fazendo a abertura. Aí Quando a gente Milton, canta no olha que quando a gente lindo começa a cantar isso. Solar, aí as pessoas já estão contextualizadas, porque no primeiro momento, o que um padre tem que cantar que ele diz que ele é filho do sol, né? E essa transposição é muito interessante, né? Do significado da festa do sol para o Natal e depois todo o significado que o cristianismo faz, Jesus como luz do mundo, o novo sol, todas essas correlações que às vezes a gente não tem tempo de falar no contexto da nossa evangelização, porque às vezes fica pedante ficar com esse conhecimento dentro das pregações, ou então às vezes fica pesado. É sempre um risco, né? E a arte alivia, né? A gente pode dizer de maneira muito mais leve, quando você usa a linguagem da arte, um discurso que às vezes seria muito pesado para os ouvidos. E a arte alivia isso. E aí você vai contar, aí você fez, essa é a espinha dorsal, assim, aí você vai essa é a espinha dorsal. Trabalhando várias começa canções. a construir o contexto da luz a partir dessa história, até terminar com a última música, que era Luz Divina, que infelizmente a gente teve um problema na gravação, não pôde entrar, que é a música do Roberto Carlos. Eu não fiquei satisfeito com o resultado de imagens e até com o próprio respeito ao Roberto eu não quis colocar, deixei para gravar numa outra ocasião. Mas aí a gente termina com uma música que chama Incendeia Minha Alma, que é o desejo de ter essa luz dentro do coração para a vida ficar melhor. E você compõe? Compõe. Você, tem todos músicas os CDs minhas, têm músicas suas, nesse DVD minhas. também tem, porque tem nos CDs, né? Tem músicas minhas. Eu canto uma que é uma homenagem à minha mãe, uma música do Lulu Santos, que é Apenas Mais Uma de Amor. A gente já cantava no show. E eu gosto muito da música do Lulu porque ela mostra o prejuízo que o amor provoca, né? Amar é tomar prejuízo, todo mundo sabe disso. Né? Mas é um prejuízo bom, né? E eu acho que quem leva esse prejuízo sabendo que que é bom, sobretudo, é a mãe. Porque o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber, não é? A regra do coração da mãe é essa.
E eu acho que a expressão... Eu acho que mãe nem lembra esse pé. Nem lembra, justamente. E aí Eu eu nem fico... recordo esse perco. Aí esse Eu amo prejuízo, incondicionalmente. esse prejuízo do amor, eu acho que essa música podia dizer isso, né? Eu acho que a dimensão bonita que o cristianismo nos ensina é justamente esse amor, sem muitas vezes querer em troca. Você sabe que eu fiz uma música outro dia emocionado, com um vídeo que eu assisti na TAM, por ocasião do Dia das Mães, não sei se você chegou a ver, estava a Ivete Sangalo falando da maternidade dela, e ela falava assim que no momento em que ela viu o filho dela, que o filho dela sorriu, é que ela entendeu o grande significado do amor, que é como se ele disse, ela reconhecendo, meu filho, você não precisa fazer nada por mim, é só você sorrir e está tudo pronto, né? Está tudo feito. Eu fiquei tão impactado que eu sou muito chorão, né? Na hora que eu vi aquele filme, eu chorei e imediatamente fiz uma música sobre aquilo, dentro do avião mesmo. E aí, só que aquela música que eu tinha feito não dizia tanto quanto a música do Lulu, por isso que eu fiz questão de colocar a música dele para me ajudar a dizer isso. E você contou para ele, claro? Eu não tive a oportunidade de encontrá-lo, não. Eu queria saber se ele levou um susto, assim, né? Um padre cantando a música dele. Um padre evangelizando com a música dele. Ele é brilhante, eu gosto muito dele. Não, eu adoro, mas eu não sei se ele tinha pensado que ele podia... Justamente, sugerir isso para mim, né? Eu acho que... Mas sabe o que é o mais interessante? É saber que a gente extrapola o contexto do catolicismo. Mas o amor é uma linguagem universal, também, né? Você tem que ampliar a tua maneira de se comunicar para chegar mesmo a todos. E aí a minha mãe estava no dia da gravação. Ih, deve ter aí sido iluminou, jogamos uma luz em cima dela. Ela fiz uma declaração de amor para ela e cantei apenas mais uma de amor. Nossa. Ela ficou tão importante que ela achou que ela estaria na capa do DVD. Ela falou isso. Ela não contava que ela tinha ido na gravação do meu DVD. Para todo mundo ela falava, você não faz ideia da homenagem que o Fabinho fez para mim. Só isso que ela falava. Que maravilha. Figuraça. Já vi aqui uma vez com você, é uma figura. Ai, que delícia. Bom, essa altura ela já mostrou para todos os vizinhos, amigos. Né? Fez. Já fez uma festa. Assim. Você sabe que, para mim, foi muito importante conviver com a minha mãe nesse tempo, e por isso que eu fiz questão de fazer essa homenagem. A minha mãe me ensinou uma verdade que talvez eu passasse a vida sem ter conhecido. Que o amor só é possível quando a gente entra no tempo do outro. Convivendo com ela, eu descobri que nós temos tempos muito diferentes. Eu sou muito apressado. A minha mãe, para morrer de repente, ela leva 1 mês e meio. Tão lenta que ela está. Então, o meu encontro com ela só é possível se eu diminuo, se eu fico mais lento, se eu entro num tempo que não é o meu. Mas é uma boa lição para a vida, né? Porque as pessoas têm tempos diferentes. Muito a gente diferentes. meio que tende a atropelar, né? E é um risco, né? É um risco de estragar tudo. O desencontro tudo. é justamente esse, quando as pessoas estão em tempos diferentes e não conseguem estabelecer ao menos uma conexão, de vez em quando, desses tempos, né? Às vezes eu estou correndo de um lado, você está correndo de outro, e no momento em que a gente se encontra, nem eu tenho disposição, nem você tem de fazer do tempo ficar igual. E existem momentos da vida em que isso é fundamental. Ou a gente acerta esse tempo e a gente se encontra e a gente é feliz, ou a gente vai passar a vida inteira um do lado do outro, mas em tempos totalmente diferentes, né? E com a minha mãe, eu digo isso porque... só passar a vida, né? Não seja vivê-la, né? Porque se os tempos são diferentes, você não convive. Eu digo isso porque ela quebrou a perna no ano passado, né? E ela ficou muito debilitada com aquela quebra. É como se a vida tivesse ganhado agora, e realmente mudou muito o jeito dela viver, porque deixou consequências na vida dela. E aí, naquele momento, eu entendi isso. Ou eu vou perder um pouco a minha pressa, ou eu perco a minha mãe. Eu perco a oportunidade de ser filho dela, né? Eu não quero ser um corpo presente, eu quero ter a oportunidade de ser com ela. E foi interessante porque eu precisei cancelar a minha agenda, né? Então, aí o padre Fábio, que era esperado em alguns lugares, de repente estava dando comida na boca da dona Ana, né? Foi muito bom inverter esse tempo, essa oportunidade. E foi bom? Foi bom demais. Nunca mais me esqueço. Acho que é uma experiência para nunca mais ser esquecida, né? Nem ela, né? Nem ela. Nem vou perguntar por ela, porque ela não vai esquecer mesmo. Porque mãe, imagina, né? Ficou deslumbrada, assim, feliz. Ai, que bom. Aí você canta Lulu, canta Milton. Ivan Lins. Ivan Lins. Eu canto Que Eros do Ramazotti. Novo Tempo. Ih, O novo bonito. tempo.
Cantei Eros Ramazzotti, Se Bastasse Uma Canção, pegamos uma versão que já existia. Fiz uma versão da Prece, uma canção de um filme norte-americano, acho que é do Robin Hood, né? Não sei, não me recordo do filme. E fiz também peguei uma música que eu gosto muito, que chama O Preço de uma Vida, que é de um cantor italiano que eu nunca me recordo o nome, o compositor, Paulo não sei o quê. E tudo tem a ver com a evangelização, com o que você quis dizer, claro, né? Eu sempre gosto de trazer o contexto da música secular para me ajudar a dizer o que é aquilo que eu acredito. Porque eu não consigo encontrar dentro do contexto dos compositores cristãos, muitas vezes, uma mensagem que extrapole aquilo que é a minha mensagem. Eu gosto de extrapolar. Se eu tenho dentro do contexto cristão, eu pego aquela música que já foi composta nessa intenção. Se não, eu vou investigar. Existem muitas coisas bonitas que foram compostas com o compromisso de tornar o mundo melhor. A arte, né, comprometida em fazer a vida ser mais bonita. Aí, esse é o seu compromisso básico. Assim. Você acha que através da vida ficar mais bonita e ficar mais feliz de viver, a pessoa chegará eu não tenho ter uma vida espiritual melhor. Eu acho que a mística é o caminho da beleza, né? da harmonia. Ainda que eu tenha que lidar com os meus contrários, as minhas precariedades o tempo todo, eu descubro que quando entro com honestidade nesse caminho e faço dessa experiência uma experiência mística, eu acabo revestindo isso de beleza, né? Eu acho que é o desgosto com gosto, né? Eu acabo fazendo um gosto de todos os desgostos das desarmonias humanas. Eu acho que Deus é possível assim. O conhecimento de Deus passa o tempo todo pela precariedade, mas Ele me eleva. Acho que é o grande objetivo das religiões, né? Elevar a condição humana, torná-la melhor, né? Assim como é também o objetivo da arte. Quando leio uma obra que foi tocada pela sensibilidade, eu me sinto melhor, eu fico melhor. E quando você recebe as críticas e os aborrecimentos, como é que você lida com isso? Você lida assim, automaticamente perdoando? Não. Você lida humanamente? Eu lido humanamente, né? O que eu preciso é criar uma certa imunidade, né? Eu não tenho ilusão de que eu sou mais criticado ou que eu sou mais bombardeado, né? Eu tenho uma compreensão de que todo mundo, na sua instância de vida, vive essas dificuldades. Se uma pessoa... E quanto mais pública ela é, maior vai sendo esse leque de ataques, né? Mas uma pessoa, lá no contexto da vida, no trabalho, ela sofre essas rasteiras. Na rua dela, na casa dela, na aldeia dela. O problema é que minha aldeia é grande, né? Então, aí eu tenho que ter uma imunidade, né? Outro dia eu achei tão honesto, a gente estava falando dessas coisas nos bastidores lá da Globo, e a Xuxa falou para mim assim: padre, é horrível essa história, porque às vezes de madrugada eu estou dormindo, levanto, vou na internet, jogo no Google. É horrível, a gente faz isso mesmo. A gente tem a luta constante de ficar... A partir do momento que a pessoa é pública, ela tem essa luta. O que a gente precisa fazer é criar essa imunidade para que aquilo que o outro diz, se realmente existe uma razão ali e aquela palavra... Se puder tirar algum proveito para ficar melhor, bacana. Está comprometida, né, com o meu crescimento, então eu acato, escuto. Agora, se não, a gente tem que jogar fora, né? Lixo, né? Não vou guardar lixo dentro de mim. O deletar tem que entrar aí nesse... quanto mais público, quanto maior o tamanho da aldeia. Todo mundo sofre disso, né? Ninguém está imune disso, né? Tem que lidar, não pode fingir que não tem. Varrer para debaixo do tapete é pior. Eu digo uma coisa que para mim é uma verdade, né? Eu sou público. E quando eu sou público, eu sou imaginado. Quando sou imaginado, ou eu sou imaginado melhor do que sou, ou pior do que sou. Geralmente são duas prisões terríveis. Quando eu me acho melhor do que sou, ou quando me acho pior. Eu tenho que só encontrar o que eu sou, né? É verdade. Geralmente quem acha, não achou, nem sabe ver. Esse encontrar quem eu sou, né, que o padre Fábio falou, me veio também quando, vendo a sua obra, vendo as suas músicas, esse resgate também da música brasileira popular, né, que, dadas as devidas proporções, é como se fosse o que Villa-Lobos fez no século XX, de valorizar a música popular brasileira em diálogo com a música erudita e tal. Eu acredito que esse trabalho de deixar os preconceitos de lado e valorizar a música popular
já existentes, como você disse, junto com um processo de evangelização, permite também que o brasileiro se conheça melhor também, conheça a sua cultura, né? Conheça Minas, conheça Milton, conheça Lulu Santos. Com certeza. E isso faz parte do conhecimento e faz parte de uma cultura que nos é familiar, né? E mesmo, Christian, superar essa coisa pretensiosa de que o sagrado me pertence. Eu não tenho essa pretensão, não quero ter e não gosto de identificar na minha equipe ou qualquer pessoa que seja próxima a mim essa pretensão de que nós somos proprietários do sagrado. É muito interessante a gente descobrir que, dentro do contexto da cultura, o sagrado perpassa, ele invade esses lugares, ele está presente nesses lugares. O que a gente precisa fazer é só reconhecer, né? E toda vez que eu canto, você precisa de ver o que era isso há 15 anos atrás, quando eu ousei cantar Gonzaguinha no meu show. Eu cantava o que é, o samba. As beatas, muitas naquela época, né? Levantavam a cruz, me jogavam água benta e queriam a minha morte, porque dizia que eu estava profanando o espaço santo, né? E eu nunca tive essa visão. Para mim, eu acho que porque eu sempre reconheci no canto das lavadeiras lá em Minas o nosso Magnífica, né? São as mulheres cantando o que sabem, né? As verdades que passam pelas palavras e as que não passam. Então, em Minas nós moramos, o contexto do barroco é justamente esse. O que é o barroco? É o lugar onde os contrários se reconciliam, né? Então a minha formação é essa, eu sou naturalmente barroco. E eu gosto de ver o sagrado se escondendo o tempo todo por trás daquilo que aparentemente é profano. E aí vem o próprio conceito de sagrado. O sagrado é aquilo que foi recolhido, que estava fora do templo e que agora está dentro do templo. Então, se eu, pelo ministério que eu exerço, tenho possibilidade de trazer respeitosamente aquilo que não foi composto na intenção de evangelizar a partir dos meus princípios, mas se eu coloco no meu contexto, eu já posso dar um batismo àquilo, né, e fazer acontecer dentro do que eu faço. E a música do Milton se presta muito a isso. Não, e aí você não perfeito, sabe. né? Perfeito. O Milton é naturalmente religioso. Né? E ele me fez o desfavor de estar na minha plateia quarta-feira em Belo Horizonte. Mas ninguém conseguiu fazer quase nada nos primeiros minutos do show. A presença do você cantar sabendo que o Milton Nascimento está aqui, né? Depois eu falei, como é que você me faz isso? Você quase me mata do coração. E como é que foi o início da tua... Como é que foi o início da tua popularidade? Eu comecei o trabalho com música há 15 anos. Eu vou para 16 anos agora, trabalho com a música. Eu comecei a ficar conhecido aos poucos dentro da igreja, muito mais como compositor do que como cantor, porque as pessoas cantavam a minha música, mas não conheciam o meu rosto. Aí depois, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro trabalho dentro da gravadora Paulinas, que é a maior católica, né? A maior gravadora católica, eu tive um processo muito natural de ir ganhando espaços dentro da igreja. E assim foi até que eu tive a possibilidade de ter discos de ouro dentro do contexto das gravadoras católicas, que foi aí o momento que eu recebi o convite para entrar no meio secular e poder levar a música através de outros meios. Mas foi muito natural. Eu tive a oportunidade de fazer na casa aos poucos, né? Porque embora eu tenha aparecido há 3 anos atrás, muita gente achou que eu estava começando ali, naquele momento. Mas eu já tinha 12 anos de música quando eu apareci na grande mídia. Lá em Minas, isso é bom porque a pessoa não fica besta. Né? Porque fica acostumada, quando chega lá no sucesso, já está acostumada. E mesmo porque seria muito contraditório assim, para um padre, né? Não, assim, mas vai caminhando assim, sabe, devagar. Isso vale para todo mundo, padre não. É melhor que seja devagar. E é bom a gente voltar... Vai crescendo bem. Mas vaidade, acho que todo mundo tem, mesmo os padres, né? E isso é um perigo, isso é um risco, né? Porque... Vaidade todo mundo tem, mesmo os padres. Os padres talvez tenham que se controlar mais. Mas se vai devagarinho, é melhor. E mesmo porque eu acho que o choque de realidade é muito bom, né? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, sou muito querido. Eu tenho um público que me ama muito, como é que fica que anda comigo, que vai comigo, que me prestigia. Aí, ao mesmo tempo, esse carinho do povo, quando eu chego na minha casa, eu tenho uma rotina de uma vida muito simples mesmo. Porque qual que é o grande problema? O fato de você ser querido, é natural que as pessoas preparem bem a sua chegada. Preparem bem o tempo em que você está com elas.
Então, você corre risco de se iludir de que a vida agora é assim. E de repente você chega em casa, abre a geladeira, só tem um ovo triste lá dentro. Quando tem. Um ovo deprimido, um repolho em depressão. E só te resta aquilo. E agora eu preciso dar um jeito na minha vida e continuar feliz aqui. Né? Sem o paparico. Sem paparico. E isso é que é bom. Quando você chega em casa e a sua realidade é dura. Né? E agora eu preciso ser gente. E o melhor, ser feliz e estar satisfeito aqui dentro, fazendo agora o que eu vou fazer. Muito bom. Ele está lúcido, ele está lúcido.